Fala galera, Guido Cerqueira aqui e hoje eu queria bater um papo com vocês para responder algumas perguntas que eu sempre estou recebendo aí nas minhas redes sociais, que é como iniciar na área da programação, ou melhor, quais dicas você daria para alguém que está começando agora na área da programação. E hoje estou aqui trabalhando e eu vou pausar um pouco, vou pegar um cafezinho e vou bater um papo com vocês para contar um pouco de como eu iniciei na área de programação, tá? O que eu estudei na época, como que eu fiz, como eu consegui evoluir e o que eu diria para o Guido lá de trás, que ele pudesse fazer atualmente caso eu estivesse começando agora na área da tecnologia, mais especificamente aí na área da programação, beleza? Então vem comigo que esse vídeo de hoje vai ser muito legal. Bom, eu recebo com muita frequência dúvidas sobre como iniciar na área da programação. E procuro entender por que as pessoas estão cada vez mais se perguntando isso. E para tentar entender, eu volto lá quando eu comecei a programar, quando eu entrei para a área de programação, para que eu possa fazer essa comparação com os dias atuais. E há mais ou menos 8 anos, quando eu comecei, eu queria estudar algo na área de desenvolvimento web, queria aprender a fazer sites, e o primeiro curso que eu fiz foi um curso de web design. Então eu aprendi ali os fundamentos de HTML, CSS, não sabia muito bem se era aquilo que eu queria, mas foi a partir dali que eu comecei a criar as minhas primeiras páginas estáticas, ali, os meus primeiros sites, e aí eu entendi que de fato eu queria seguir aquele caminho. E sem saber se eu estava seguindo uma linha de aprendizado correta ali, porque eu não tinha um professor, não tinha um mentor para me orientar, eu queria desenvolver minhas páginas que eu aprendi a fazer estática ali com HTML e CSS, eu queria desenvolver agora de forma dinâmica, ou seja, que o usuário pudesse ter uma área restrita, pudesse fazer um login, pudesse passar um e-mail e uma senha ali, e para fazer isso eu tinha que usar uma linguagem de programação. E na época a linguagem que eu tive, a primeira linguagem de programação que eu tive contato foi o PHP, porque o PHP sempre foi forte aí nessa parte de desenvolvimento web, E aí eu conheci o PHP, comecei a estudar um pouco do PHP ali e fazer minhas primeiras páginas dinâmicas para a internet. E naquela época não existia tanto essa divisão entre front-end e back-end. O profissional que trabalhava com desenvolvimento web era o profissional chamado de webmaster. Então a gente não escolhia entre ser front ou ser back, a gente escolhia entre ser desenvolvedor web. Sabendo disso, eu acabei focando nessas 3 tecnologias, basicamente, foi HTML, CSS e PHP, para me tornar esse webmaster, esse desenvolvedor web, E por conta disso, inclusive, eu acho que foi até uma vantagem minha quando eu comecei a programar, é que eu nunca gostei de misturar muito ali assuntos, quando eu estou estudando alguma coisa. E aí eu até ouvia falar em outras linguagens de programação, mas se eu já tinha escolhido o PHP, que era algo, inclusive, na época muito forte ali para a área de desenvolvimento web, eu acabava deixando para ver isso um pouco mais para frente e focava somente ali no PHP, HTML e CSS, porque certeza que ia resolver o problema que eu buscava naquele momento. E por conta disso, eu acabei me especializando nessa stack, nessas 3 tecnologias e me tornando aí esse webmaster, mesmo que na época eu trabalhava como freelancer, ainda não estava trabalhando em uma empresa, mas eu era o profissional que desenvolvia sistemas para a internet, desenvolvimento web ali, o webmaster. E foi com essa experiência nessas 3 tecnologias que eu consegui o meu primeiro emprego na área da tecnologia. Não foi um emprego para ganhar muita grana, mas foi a porta de entrada para que eu tivesse a certeza de que era isso que eu realmente queria para a minha vida. E a partir daí, eu fiz faculdade, entrei na faculdade já sabendo ali algumas coisas do que eu queria, Então fiz faculdade e foi continuando com essas 3 tecnologias que eu consegui estágio, que eu consegui um emprego melhor, com carteira assinada já ainda estando na faculdade antes de me formar, na época, para trabalhar com PHP, HTML e CSS.
E depois de muito, mas muito tempo, foi que eu comecei a pensar em migrar de tecnologia, né? Quando o mercado começou a ficar mais forte essa questão de dividir entre front-end e back-end, e aí eu comecei a pensar em estudar outras tecnologias. Por quê? Porque eu já era especialista ali com aquela tecnologia que eu já trabalhava há algum tempo, que o mercado inclusive pagava por aquelas tecnologias, mas eu poderia elevar o meu nível, eu poderia agora ser um outro profissional com um leque de opções que eu poderia oferecer ali para a empresa maior também. Foi aí que eu migrei do PHP, continuei ali usando HTML e CSS, mas eu migrei do PHP para o JavaScript, para trabalhar ali com o back-end usando o JavaScript, e aí já se falava muito mais nessa divisão entre front-end e back-end, inclusive que as empresas estavam contratando pessoas com mais experiências no front-end e com mais experiências no back-end de formas separadas, né? Então a empresa contratava o profissional com com experiência em front-end ou o profissional com experiência em back-end. E aí eu comecei a fazer essa migração, né? Continuei trabalhando ali com o PHP, HTML, CSS, e em paralelo eu já sabia o que eu queria, então eu ia lá estudar o JavaScript para poder migrar de tecnologia. E como tinha já essa divisão, eu acabei focando muito mais no back-end do JavaScript do que no front-end, visto que o front-end já tinha ali um certo domínio com o HTML e o CSS. E o JavaScript para o front-end hoje em dia ele também é a mesma coisa. Então eu preferi focar no back-end, aprender ali o Node.js, que era uma tecnologia que eu não tinha muita familiaridade, e me especializei em back-end com Node.js. Então observe que aí eu aumentei o meu leque, né, de tecnologias que eu pudesse oferecer agora para o mercado de trabalho. E por que trazer esse contexto é importante para você que está começando agora na área da tecnologia? Porque nos últimos anos a tecnologia tem evoluído de forma exponencial, tem evoluído muito. E aí, quando você vai começar a aprender algo novo na área da tecnologia, se você colocar lá no Google desenvolvimento web, você vai ver milhares de tecnologias que você pode usar hoje para o desenvolvimento web. E aí é que está o problema. A gente fica sem saber qual tecnologia daquela a gente deve escolher primeiro para estudar. Mas se você for observar, né, a base de tudo isso que você pode encontrar aí na internet, a base ela sempre vai ser a mesma. Eu digo focado para desenvolvimento web, né, para sistemas, para internet. Você vai ver que é sempre HTML, CSS, JavaScript, uma grande parte aí das tecnologias que você encontrar, o JavaScript vai estar incluído. Então eu migrei do PHP para o JavaScript depois que eu tive essa consciência, tá? Mas você vai entender que a base vai ser sempre HTML, CSS, JavaScript. Ah, Guido, mas o back-end não usa HTML e CSS. Tudo bem, não usa HTML e CSS, mas você vai precisar em algum momento ter uma noção de HTML e CSS para de repente você estar interagindo ali com um profissional, um front-end, caso você seja um back-end, e vice-versa. Se você for um front-end, você vai ter que ter uma noção de Node.js para que você possa ali interagir em uma equipe, dentro de uma empresa ali com o seu colega, sobre essas duas stacks. Então, se eu pudesse responder agora, né, de forma objetiva, por onde começar na área de programação, se tratando de desenvolvimento web, eu diria foque em HTML, CSS e JavaScript. E entenda como que funciona essa base para que depois você escolha para qual caminho seguir, né? E sem falar que hoje em dia existem várias escolas de programação, existem várias informações aí gratuitas aqui no YouTube, inclusive, para que você possa ser direcionado de forma correta. O que talvez eu não tive lá atrás, né? Ou de repente não encontrei lá atrás e que acabou meio que dando certo, né? Entre aspas, mas eu poderia inclusive chegar até mais rápido do que eu cheguei aonde eu estou hoje. Mas aí você pode estar se perguntando agora, mas Guido,
Eu não posso então aprender a fazer back-end com tal tecnologia? Mas eu não posso começar aprendendo tal linguagem de programação? Minha resposta seria sim. Quando eu cito ali a base, você começar com HTML, CSS e JavaScript, eu quero dizer que você precisa definir o que você vai estudar, coisas bem objetivas ali e direto ao ponto do que você precisa e foque daquilo. Não fique escolhendo muitas coisas para que você estude naquele momento, porque você vai acabar enchendo a sua mente de informação que você de repente vai desistir por conta dessa sobrecarga, né, de coisas que você está tentando absorver. E eu trago um conselho que eu deixo sempre para os meus alunos, para as pessoas que chegam até as redes sociais para me perguntar de como iniciar na área da programação, que é ser persistente e não desistir ali na primeira barreira que você encontra na sua trajetória aí de aprendizado. Eu conheço pessoas que iniciaram na área da tecnologia, desistiu. Eu conheço pessoas que estão pensando em desistir e também conheço pessoas que até já sabem, já trabalham na área da tecnologia e está desistindo por conta dessa quantidade de informação que acaba tentando absorver e por conta de você achar ali que aquilo não é para você, ou que você não entende nada de tecnologia, ou que eu não sou de exatas, ou que eu não sei isso, eu não sei aquilo, então eu vou lá e vou desistir. Mas não, é a persistência que vai fazer com que você passe essa fase, né, da sua vida. Eu passei por isso, conheço várias pessoas que são profissionais excelentes, que também passaram por isso, e foi exatamente a persistência que fez essa barreira ser quebrada, né? Então, sempre que você estiver ali com a cabeça cheia, preocupado, achando que não vai conseguir evoluir, passar daquele nível, né? Aprender aquele assunto e aplicar na prática, pare, né? Descanse a mente, é importante a gente saber disso. E aí depois volta, que eu tenho certeza que nesse momento você vai ter um fôlego, né? Você vai reabastecer ali a sua mente, o seu cérebro, para que você possa avançar e você possa absorver cada vez mais conteúdo. Bom, eu espero ter transmitido um pouco da minha experiência, de como eu comecei na área da programação. É importante que você tenha um mentor. Se você está estudando em alguma escola, e tire todas as dúvidas que você tem com o seu professor, com a pessoa que está ali te acompanhando, para que você tenha um direcionamento, né, para que aquela pessoa que já tem uma experiência, que já passou por certas dificuldades, possa ajudar você a não enfrentar às vezes, né, uma dificuldade que você possa vir ter ali na sua trajetória, no seu caminho de aprendizado. Beleza? E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, e não esqueça de deixar o like nesse vídeo para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos de qualidade, e também sugira aí nos comentários se você quer que eu traga algum conteúdo específico que eu não tenha trazido ainda, tá bom? Então é isso aí, e a gente se vê no próximo vídeo.